Esta é uma série que eu particularmente gosto bastante. Em meio a todo o seu suspense, a toda a sua mitologia, ela nos traz reflexões muito aprofundadas que a gente pode levar para o resto de nossas vidas. Ficou interessado? Então vem comigo que eu vou te contar um pouquinho. Olá, seja bem-vindo ao canal Reflita. Meu nome é Eduardo Armelin e eu tô aqui para falar sobre essa série maravilhosa da Netflix chamada The OA. Essa é uma série que ela já terminou, né? Ela tem só apenas 2 temporadas na Netflix. Infelizmente, ela acabou sendo cancelada pela Netflix, mas a gente ficou aí com 2 temporadas que são muito boas e que nos trazem diversas reflexões muito interessantes que a gente pode levar para nossa vida. Este vídeo faz parte de um novo quadro que a gente montou no Reflita, que ele vai trazer uma série de vídeos sobre determinadas séries ou franquias e tudo mais. A ideia é que a gente debruce muito mais sobre as reflexões, as diversas reflexões que uma história pode ter. E quando a gente fala de uma série, por exemplo, ela pode carregar diversas reflexões, diversos ensinamentos, diversas situações e análises que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, para isso, a gente estica um pouco mais o conteúdo, mas a gente divide ele em diversos outros vídeos. Para esse, sobre a série The OA da Netflix, a gente tem este vídeo de introdução para contar um pouquinho da história, os principais pilares dessa narrativa, e depois nós vamos contar com mais 6 vídeos reforçando cada um dos pontos e aprofundando nos significados que eles têm para nós e como que a gente pode aprender ou desenvolver a nós mesmos por meio dessa história. É importante lembrar que este vídeo vai conter spoilers sobre a série, então fica a seu critério de assistir este vídeo antes ou depois de você conferir a série The OA na Netflix. A série The OA chegou na Netflix com bastante mistério. Logo no começo, acompanhamos Prairie em sua narrativa. Ela reaparece após um período de alguns anos desaparecida. O que impressiona a todos é que ela agora pode ver algo que antes, no período que ela havia desaparecido, ela não conseguia. E a partir daí a gente vai começando a conhecer um pouquinho sobre o que aconteceu com ela nesse período que ela estava desaparecida. Pouco a pouco, vamos conhecendo outros personagens, vamos sendo envolvidos numa narrativa em que diversos desses personagens que fazem parte são pessoas com algumas dificuldades, com alguns problemas particulares, mas que eles acabam se reunindo. Ela senta com eles e começa a contar a sua história. E aí a gente começa a entender um pouco mais sobre ela ao longo dos anos, desde a sua infância até o período que ela se encontra ali com eles após o seu desaparecimento. Essa série eu gosto muito por diversos motivos. Primeiro que ela é carregada de simbolismos e pelo pouco que eu já disse aqui, provavelmente você já deve estar aí pensando em diversas coisas que dá pra gente relacionar no nosso dia a dia. Contudo, ela traz muitos outros tópicos que a gente vai discutir ao longo dos próximos vídeos. Porém, as 2 temporadas que existem na Netflix, elas são bastante distintas entre si, embora elas sigam o mesmo raciocínio e a mesma filosofia que a gente acompanha logo na primeira. Mas a primeira temporada, ela está muito mais voltada para o descobrir daquele universo, descobrir daquela realidade e toda esse misticismo que envolve a história da própria Prairie e que ela acaba criando essa espécie de culto, essa espécie de ambiente onde as pessoas tratam aquilo como uma filosofia de vida, muito por assim dizer. E na segunda temporada a gente já vai para um caminho um pouquinho mais investigativo, onde a gente já entende como esse mundo de The OA funciona, mas existem outras coisas acontecendo, outros mistérios que não são tão relacionados à linha condutora da série, mas que ela está pautada de alguma forma. Então na segunda temporada acaba se distanciando um pouco da parte mística da série e se voltando muito para
questões particulares dos personagens, o que não é ruim, é muito legal, é muito interessante a gente ver como eles se relacionam em diversos ambientes. Agora, importante citar que essa série ela fala de universos paralelos. Ela fala de realidades que acontecem em paralelo àquilo que a gente está vivendo, mas que só podem ser acessadas, em sua maioria, por meio de uma transição mais brusca, que envolve muitas das vezes morte, mas não somente. Tá? Então, as pessoas conseguem acessar versões de si mesmo de outras maneiras, ou até mesmo por meio de sonhos, ou até mesmo por meio de alguns contatos com a morte. A série fala bastante da experiência de quase morte, que nada mais é quando a pessoa morre e ela passa alguns minutos sem batimentos cardíacos ou atividade cerebral, mas que depois de um tempo, depois de alguns desses minutos, ela volta à vida. E aí ela volta com algumas experiências extrasensoriais ou corporais, onde ela pode ver alguma coisa ou de repente acessar alguma habilidade que anteriormente ela não tinha, né? Essa história é baseada muito nessa realidade que acontece às vezes, nesses relatos que acontecem de experiência quase morte, onde as pessoas passam por essa situação e quando voltam, de repente estão falando um novo idioma, têm habilidade de tocar algum instrumento, ou entre outras coisas. O que a série aprofunda aqui é que quando você faz essa passagem, quando você faz essa conexão dentro da experiência de quase morte, você acessa uma árvore da sua realidade paralela, em que a sua realidade paralela tem uma habilidade que você traz para aquela onde você está retornando. Então é muito interessante como toda a narrativa constrói em cima desse tópico. Como eu disse, a jornada é totalmente dela, da Prairie, ao longo de toda a primeira e nem tanto da segunda temporada. A segunda temporada ela divide um pouco mais da narrativa dela com outro personagem, mas na primeira temporada é muito mais ela, é quando a gente quer tentar entender tudo que está acontecendo e como ela está contando a história dela para um grupo de pessoas, a gente também como telespectador é convidado a sentar junto com ela e acompanhar. Então quando você abre a si mesmo e se deixa disponível a ouvir aquilo sem preconceitos e sem julgamento, a gente começa a se conectar com a personagem. E isso tá bem introduzido dentro da série nos primeiros minutos ali que ela começa a contar a sua história, que é mais pro final do primeiro episódio, quando os próprios meninos ali acabam julgando quando ela começa a contar a narrativa dela. E aí ela fala, acredita. Quando você, como espectador, faz esse movimento, você se joga completamente dentro daquilo. Então, muito disso é a construção da empatia, é a construção do se conectar, do se relacionar com uma outra pessoa. É como se ela conseguisse nos fazer entender e enxergar o mundo pela ótica dela, mesmo que a gente nunca tenha passado pelas situações que ela passou, como sequestro, com a experiência de quase morte, com toda a dificuldade que a vida dela teve ao longo dos anos. E a gente consegue se relacionar a isso e entender todos os comportamentos que vêm na sua sequência. O mais interessante é que a jornada dela continua na segunda temporada de uma forma um pouquinho diferente, onde ela acessa uma realidade paralela em que é tecnicamente bastante próxima da realidade que ela vivia anteriormente, só que ela não consegue acessar algumas memórias, ela não consegue acessar o mistério que envolve a própria temporada ou as situações que estão desencadeando naquela realidade paralela. Novamente, por mais que ela seja um pouco diferente, ela segue toda a narrativa de uma forma que no final ela basicamente te leva a entender ainda um pouco mais essa conectividade do mundo sem explicar tanto, mas de uma forma muito simbólica. Então, na segunda temporada, nós somos convidados a acompanhar os personagens, a acessarem um lado deles de que às vezes eles não querem ou evitam. E aí a gente tem algumas narrativas que são bem interessantes, como a do Homer, como a do próprio Karim, que é o investigador. E aí a gente vai descobrindo pontos cada vez mais
de conexão entre todas as narrativas e que fazem sentido lá no final do episódio e transcende ainda muito mais toda a narrativa, principalmente com essa questão dos universos paralelos, acessando um universo que é ainda mais distante do que ela estava vivendo, mas que é muito mais próximo do nosso. Então é muito legal como eles brincam com tudo isso e fazem a gente questionar sobre a nós mesmos, as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas habilidades, a todas as variações que já aconteceram na nossa vida e as variações que estão por vir. Nada pra gente ficar com medo, nada pra gente ficar apavorado, mas muito pra gente entender como o mundo é múltiplo, como o universo que a gente vive, não o universo espacial, mas o universo que a gente permeia, ele é muito vasto em sentido de conhecimento, de habilidades e de coisas que a gente pode fazer e mudanças que a gente pode ter na nossa vida. Mas a gente vai falar bastante disso nos próximos vídeos, cada um seguindo a tua pauta, cada um seguindo a tua narrativa. Então, pelas próximas 6 semanas, eu espero te encontrar aqui para a gente conversar um pouquinho em mais detalhe em cada um dos tópicos que eu separei em especial para vocês. E antes de me despedir, eu queria saber de você. Já assistiu a série? Coloca aqui nos comentários. Se não assistiu ainda, dá uma conferida, comenta aqui com a gente o que você está esperando sobre essa série de vídeos que estamos fazendo e também sobre essa série. Mas não deixe de conferi-la em algum momento, tá? E como eu sempre digo, espero que você tenha gostado desse conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo. Coloca aqui também nos comentários se você gostou, se você quer mais, qual a série que você gostaria que eu pudesse esticar ela e mapear da forma como a gente vai fazer nesses vídeos. Fique à vontade para fazer parte e não se esqueça, se você não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa os sininhos para você receber as notificações dessa série que a gente está fazendo, que vão sair semanalmente. Combinado? Eu te desejo uma boa reflexão e te vejo nos próximos vídeos. Até breve!